Então, tá, então a gente vai finalmente mudar de tópico, e é um tópico mais light, também interessante, que é falar um pouco sobre o conceito de estabilidade, que acho que provavelmente vocês já viram em alguma outra situação, mas estabilidade em sistemas hamiltonianos ele tem algumas peculiaridades, então, que eu gostaria de chamar a atenção, e isso vai ser importante para o próximo passo, que é fazer teoria de perturbação em cima daqueles sistemas integráveis que nós vimos nessa última parte do curso. Então, a ideia dessas próximas duas aulas, eu vou falar hoje sobre pontos de equilíbrio e estabilidade em sistemas com 1 grau de liberdade primeiro, depois com 2 ou mais graus de liberdade, e na próxima aula eu vou introduzir um conceito que eu tenho adiado um pouco, que é o conceito de seções de Poincaré. Eu vou falar de pontos de equilíbrio e estabilidade em seções de Poincaré. E aí a gente já vai ver uns exemplos bem interessantes de sistemas dinâmicos simples, que têm comportamento bastante complexo. Então, vamos lá. Então, vamos começar com um sistema hamiltoniano com n graus com 1 grau de liberdade, desculpa, n igual a 1. Então, eu tenho uma hamiltoniana H de TP, tenho as equações de movimento, que é ponto de H dp, P ponto, falta um sinal de menos, menos dH dq, isso. Então, primeiro, quando que um ponto no espaço de fase é um ponto de equilíbrio? Ele vai ser um ponto de equilíbrio quando você coloca o sistema naquele ponto e ele fica ali, né? Então, você não tem nem velocidade e nem forças, né? Ou seja, Q ponto é 0 e P ponto é 0. Então, para você achar os pontos de equilíbrio, o que a gente faz? A gente iguala dH dq, calculado em Q0 e P0, tem que ser 0, e dH dP, calculado em Q0 e P0, tem que ser 0 também. Então, essas derivadas, eu vou usar essa notação. Quando eu calcular dH dP no ponto Q0 e P0, eu vou chamar isso de dH dQ0, tá? Só para deixar implícito que eu estou calculando em Q0 e P0, mesma coisa dH dP, que eu vou chamar de dH dP0. Então, eu derivo e calculo um ponto de equilíbrio. Então, eu derivo dH dQ, derivo dH dP, igualo a 0 cada uma dessas equações, resolvo isso para Q e P, e as soluções vão ser os pontos de equilíbrio. Muito bem, qual que é a estabilidade de um determinado ponto de equilíbrio? Então, intuitivamente, né, um ponto de equilíbrio é estável se você deslocar um ponto, o sistema, do equilíbrio, e ele vai retornar ao equilíbrio, certo? Ele volta ao equilíbrio. Então, isso é tipo, por exemplo, um pêndulo próximo da sua posição de repouso em θ igual a 0. Você perturba um pouquinho, ele fica ali perto de θ igual a 0. Se tiver atrito, ele vai voltar para o 0. Se não tiver atrito, que é o caso hamiltoniano, que nós vamos discutir, ele não volta para o 0. Você desloca um pouquinho, ele fica oscilando, mas ele oscila nas vizinhanças do ponto de equilíbrio. Se o ponto for instável, né, que é o caso, por exemplo, do pêndulo em θ igual a π, né, na posição vertical, ali é um ponto de equilíbrio, mas é um ponto, obviamente, instável. Qualquer perturbação tira o sistema completamente do equilíbrio. Então, para estudar estabilidade, a gente tem que olhar a vizinhança do ponto Q0 e P0. Então, achado um ponto, determinado um ponto Q0 e P0, a gente estuda o que acontece com a dinâmica do sistema quando a gente desloca o Q de Q0 e o P de P0. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai substituir esses caras nas equações de movimento e vai achar equações de movimento para os ΔQs e ΔPs. Então, eu vou abrir uma dessas contas aqui embaixo, ela está escrita aqui, mas a ideia, então, é assim, né? Vamos pegar a equação para Q ponto, que é ΔH, ΔP. E H é uma função de Q e P. Então, nessa equação, eu vou substituir Q e P em termos de Q0 e P0, e ΔQ e ΔP são quantidades pequenas, é uma pequena perturbação do equilíbrio.
Então, isso aqui vai ficar Q0 ponto mais delta Q ponto, certo? Substituindo o Q ali à esquerda. E aqui vai ficar del H, del P, calculado em Q0 mais delta Q, P0 mais delta P. Então, obviamente, Q0 é constante, né? O valor do equilíbrio, isso aqui é zero, Q0 ponto é zero. E como ΔQ e ΔP são pequenos, a gente expande essa derivada em torno de ΔQ e em torno de Q0 e P0 até a primeira ordem. Então, a gente escreve ΔQ ponto igual. Então, D2H dQ dP, calculado em Q0 e P0 vezes o ΔQ, certo? Eu já tinha um DHDP, eu derivo em relação a Q, e põe o ΔQ. Aí eu derivo em relação a P, mais uma vez, então vai ficar DH dP2, calculado em Q0, P0, ΔP. Ah, bom, peraí, faltou um termo, né? Deixa eu puxar isso aqui para o lado. Então, primeiro eu tenho um termo básico, né? ΔH, ΔP, calculado em Q0, P0, mais as correções, certo? Então, em ordem zero, eu tenho o próprio DHDT calculado em Q0, P0, e eu expando em primeira ordem ΔQ e ΔP. Esse termo aqui é zero, eu nem escrevi porque ele vai ser zero, porque pela condição de equilíbrio, certo? Como Q0 e P0 é um ponto de equilíbrio, a derivada DHDP desse ponto vale zero. Então, isso aqui dá origem a essa equação que está escrita aqui em cima. Então, o Q ponto fica igual ao próprio ΔQ ponto, porque o Q0 é constante, é o valor do equilíbrio. A primeira derivada da newtoniana calculada em Q0 e P0 é zero, então tem aqui as derivadas segundas, e a gente faz a mesma coisa para a equação do P ponto. P ponto é menos DHDQ, o P ponto, então, fica P0, que é constante, então sobra só o ΔP ponto, e expande em segunda ordem o DH, o menos DHDQ. Então, fica a derivada segunda ΔQ, a derivada mista ΔQ. Então, esses caras aqui são zero, por causa do equilíbrio, e eu tenho uma equaçãozinha, um sistema linear de equações, né? ΔQ, ΔP ponto, escrito em termos de ΔQ, ΔP, que a gente pode rearranjar, então, nessa forma matricial aqui. Professor? Diga. Só uma dúvida em relação à notação, você colocou sempre em relação ao zero, né? DOH, DLP0 ou DOH, DLQ0. Pode ser assim também? Isso aqui é só para eu não ficar escrevendo D2H, DQ, DP, calculado em Q0, P0. Então, sempre que eu colocar os zeros aqui embaixo, é que eu estou derivando e depois calculando no Q0 e P0. Entendi, beleza. Só a anotação. Inclusive, aqui a anotação também está... eu estou escrevendo então, isso aqui em forma matricial, né? Então, Q ponto é a derivada segunda aqui, né? QP vezes ΔQ e P2 vezes ΔP. Então, aqui eu ainda estou condensando ainda mais a notação, né? Esses subíndices aqui, eles estão querendo dizer derivadas, né? Então, HQP é D2H, DQDP, HPP, D2H, DP2, só para deixar a notação um pouquinho mais compacta. Tá? E tudo isso calculado no ponto de equilíbrio, né? Porque a ideia é que a gente expandiu e calculou, todas essas derivadas estão calculadas no ponto de equilíbrio. Então, essa equaçãozinha aqui é um sistema linear, então aparece uma matriz aqui que envolve as derivadas da newtoniana, derivadas segundas, né, da newtoniana, e essa matriz eu vou chamar de A. Tá? Então, você vê, isso é um sistema linear, essa matriz A é uma matriz constante, né, porque eu derivo e calculo em Q0 e P0. Então, é uma matriz constante, e é essa dinâmica que vai me ditar o comportamento da dinâmica na vizinhança do ponto de equilíbrio. Então, eu quero saber se ΔQ e ΔP vão continuar pequenos
se eles são inicialmente pequenos, ou se eu dou uma pequena perturbação e eles crescem indefinidamente, caracterizando um ponto instável. Tá? Então, nós vamos ver essa dinâmica já. Só rapidamente, antes de eu fazer essa conta, você vê que esse cálculo que a gente fez, a gente pode fazer também nessa notação simplética, né? Então, a gente pode escrever as equações de movimento dessa forma compacta. Então, eta é o vetor QP, eta ponto é J gradiente de H. O ponto de equilíbrio é quando eta ponto é zero. Como J é uma matriz constante, então ela implica que o vetor gradiente de H tem que ser zero, ou seja, dHdQ e dHdP, calculado em eta zero, tem que ser ambos iguais a zero. A análise de estabilidade, a gente pega o eta zero e desloca um pouquinho, tira o sistema do equilíbrio e substitui nas equações de movimento. Então, você vê, essas equações de movimento, se eu escrever em termos de índices, né, eta i ponto, j i j, del h, del eta j, somado em j. Você tem uma soma em j implícita nessa equação. Então, quando eu substituo o eta i ponto por eta zero i mais delta eta i, né, o eta zero é constante, isso aqui fica o delta eta, e aqui eu vou expandir, né, a hamiltoniana. Ela está calculada, deixa eu escrever aqui. Ela está calculada em eta zero. Aqui ela está calculada em eta, né? Quando eu substituo eta por eta zero mais delta eta, del H, del eta calculado em eta zero dá zero, e aí eu expando para calcular a correção em primeira ordem. Então vai ficar del 2H, del eta J, que já estava lá, del eta K, delta eta K. Eu expando novamente essa derivada, então gera uma derivada segunda na expansão. E, em termos de matrizes, né, eu tenho, então, o produto da matriz J pela matriz de derivadas segundas do H, tá, que eu estou representando assim, matriz J, matriz de derivadas segundas, e esse produto é a matriz A. Então, vocês vejam que A não é a matriz de derivadas segundas, senão seria HQQ, HQP, HQP, HPP. Não é isso, ela está toda embaralhada porque teve a J que multiplicou antes, e isso que embaralhou e deu essa matriz A como resultado. Tá, mas assim, expandir. Então, expande em primeira ordem para a gente achar a equação dinâmica do movimento vizinho ao ponto de equilíbrio. E a gente quer saber o que acontece com essa dinâmica. Se ela permanece na vizinhança do equilíbrio ou se ela vai embora. Então, muito bem. Então, o que acontece é o seguinte, essa equação ela é toda descrita pela matriz A. Certo? Então, os autovalores e autovetores dessa matriz A vai conter toda a informação que a gente precisa para descrever a dinâmica. Tá, então, vamos calcular primeiro os autovalores da matriz A. Então, deixa eu copiar a matriz A aqui para baixo. Opa. Então, é HQP, então D2H, DQ, DP, HPP, derivada segunda de H em relação a P, e embaixo é menos e menos, menos HQQ, menos HQP. HQP e HPQ é a mesma coisa, né? Derivada segunda pode derivar primeiro uma, depois a outra. Então, essa é a matriz A. Como é que a gente calcula os autovalores? A gente faz determinante de A menos lambda 1 igual a zero. Determinante disso aqui, menos lambda, menos HQQ, HQP menos lambda igual a zero. Muito bem, vamos resolver isso aqui. Ó. Então, fica HQP menos lambda vezes menos HQP menos lambda. Então, vou botar um menos em evidência. Vou escrever assim. Aqui ficaria menos com menos dá mais. HQQ
HPP, isso tem que ser 0. Então, olha só, vamos abrir esse produto aqui. Então, dá um termo em lambda quadrado, o sinal positivo. O termo misto cancela, certo? Aqui eu tenho menos lambda HQP, mais lambda HQP cancela. Então, sobra menos HQP ao quadrado. Tá? Então, vou escrever primeiro aquele que já está lá, HQP, HPP, menos HQP ao quadrado, igual a 0. Quem que é esse cara aqui? Ó? Aquela matriz que eu chamei de H duas linhas, que são as derivadas segundas, a matriz e derivadas segundas do H, ela é essa daqui, né? Quando a gente multiplica pela J, ela vira, J vezes H duas linhas, vira a matriz A. Você vê que o que está aparecendo aqui é o determinante de H duas linhas, certo? É o produto aqui da diagonal menos o termo cruzado. Então, isso aqui eu posso escrever como lambda 2 mais o determinante dessa matriz de derivadas segundas, sempre calculado no ponto de equilíbrio, certo? Igual a 0. Então, os autovalores, os dois autovalores, vão ser mais ou menos raiz quadrada de menos o determinante de H duas vezes. Então, eu tenho dois autovalores, um é menos o outro, e eles vão depender desse valor do determinante. Tá? Então, muito bem, a gente vê que tem duas possibilidades que vão aparecer. Ou o determinante é negativo e essa raiz é real, e eu tenho dois autovalores, um menos o outro, ou o determinante é positivo e essa raiz é imaginária pura. Certo? São as duas situações que eu tenho. Nós vamos analisar cada uma delas e ver o que elas significam, resolver aquele sistema linear. Então, eu tenho, primeiro, determinante de H duas linhas é negativo e lambda, vamos chamar de lambda mais ou menos, lambda mais igual a menos lambda menos, que são números reais, certo? Ou eu tenho determinante positivo, e aí o que acontece? Se o determinante for positivo, eu vou ter... então, vamos escrever esse caso aqui. E lambda, mais ou menos, vai ser mais ou menos I raiz quadrada do módulo determinante. Certo? Eu tiro o sinal de menos para fora. Bom, não precisa nem do módulo, né? Porque ele é positivo. Posso tirar esse módulo aqui. Se ele for positivo, dá isso aqui. Então, nesse caso, o lambda mais é o complexo conjugado do lambda menos. Certo? Então, vamos olhar cada um desses casos e ver qual deles vai ser representar a situação estável, qual vai ser representar a situação instável, e vamos resolver, né, esse sistema de equações lineares aqui em termos dos autovetores e autovalores, então, da matriz. Então, vamos pegar... Deixa eu abrir uma página aqui. Professor, Diga. Esses autovalores ainda não dizem para a gente a informação da estabilidade, né? Ou a gente vai ver isso agora? A gente vai ver isso agora, isso. Tá. Isso, A gente vai ver que, na verdade, o caso 1, eles são instáveis, o ponto de equilíbrio é instável, e no caso 2 ele vai ser estável. Tá? Mas vamos ver como é que a gente enxerga isso agora. Então, vamos lá. Então, vamos pegar um caso de cada vez. Então, vamos pegar o caso real. O primeiro caso. Então, eu tenho determinante de H duas linhas negativo. Tá? Então, eu vou chamar lambda mais simplesmente de lambda e lambda menos de menos lambda, certo? Um é menos o outro. Então, olha só, eu tenho essa matriz A, você vê, o lambda mais menos são autovalores de A, certo?
os autovalores a matriz A dependem do determinante de H2I, mas é a matriz A que nós estamos olhando. Então, eu vou ter aqui um autovetor de alto valor lambda, certo? H1A igual, deixa eu só usar a mesma notação que eu vou usar aqui. Isso, eu vou chamar de V1, então o positivo, e eu tenho um segundo autovetor com alto valor menos lambda, certo? Então, olha só, vamos supor a nossa... então, eu tenho dois vetores no espaço de fases e eu tenho que escolher uma perturbação, né? Vamos ver como é que é meu desenho aqui, né? Eu tenho aqui o plano QP, eu tenho um certo ponto aqui que é 0P0, que é o ponto de equilíbrio, e eu estou analisando como que eu desloco um pouquinho esse ponto, dou um ΔQ, dou um ΔP, e eu estou olhando a dinâmica desse ponto. Então, agora eu descobri que existem dois autovetores. Deixa eu fazer melhor aqui. Existe um autovetor. Professor. Diga. Eu fiquei curioso para saber o que aconteceria se o determinante fosse igual a zero. Tá, a gente já fala nisso. Vai ser o caso limite entre um e outro. Em geral, ele vai estar associado com uma bifurcação do ponto de equilíbrio. Tá? Eu vou dar um exemplo onde isso vai aparecer, a gente já vai ver. É o ponto de transição, né, entre um regime e outro. Eu já vou dar um exemplo já. Beleza, obrigado. Nada. Vamos só fazer aqui. Então, eu tenho esses dois autovetores, V1 e V2, né, são duas direções aí, que são os autovetores a matriz A, e eu posso fazer o seguinte, vamos supor que eu escolho a minha perturbação, ΔΕ, certo? Que é o ΔQ, ΔP, na direção de V1. Eu escolho esse ponto azul sobre o autovetor V1, paralelo a V1. Isso. Não vou colocar a setinha em cima do vetor, mas são vetores aí no espaço de fase. Então, se eu escolher o ΔQ, ΔP na direção de V1, qual que é a minha equação dinâmica? Olha só, a equação dinâmica que a gente obteve é que ΔΕ ponto é A vezes ΔΕ, certo? Essa equação 7.4. Então, ΔΕ ponto é A ΔΕ. Então, se eu escolher o meu ΔΕ na direção de V1, essa equação vai ficar assim, ó, então, o V1, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, V1 ponto, eu vou escolher o ΔΕ igual ao V1, na verdade, só para ficar mais fácil, para não ter igual ao V1. Eu posso multiplicar por alguma coisa, uma constante pequena, né, para ele ser uma perturbaçãozinha, mas vamos supor que ele é o próprio V1. Então, isso aqui vai ficar, ó, essa equação vai ficar. Vamos colocar um pequeno epsilon aqui na frente, só vai dizer que o V1 está normalizado, eu ponho epsilon V1. Então, ele é na direção de V1 mais pequenininho. Então, aqui vai ficar esse epsilon V1 ponto, certo? Que é o ΔΕ ponto, igual a ΔΕ, que é epsilon vezes Z. Esse epsilon vai cancelar. Então, esse epsilon mata, ele não faz muita coisa. E eu tenho essa equaçãozinha, então, V1 ponto igual a V1. Só que a V1 é lambda V1, certo? Porque o V1 é autovetor de A. Então, se V1 ponto é lambda V1, V1 de T é o seu valor em T igual a zero e elevado a lambda T, certo? É uma solução exponencial. Eu vou colocar esse V1 zero, eu vou escrever ele assim, para ficar mais fácil. V1 zero, certo? Que é o seu valor inicial, e elevado a lambda T. Ou seja, se eu colocar esse ponto, a perturbação, aqui, inicialmente, o que vai acontecer com ela? Ela vai
Então, a perturbação ao longo do tempo, ela é o seu valor inicial, onde eu coloquei, vezes uma exponencial no tempo, ou seja, ela vai se afastar exponencialmente rápido aqui do ponto Q0 e P0, mas na mesma direção, certo? Porque isso aqui é um vetor, é um QP, isso aqui é um QP, eu estou na mesma direção, só estou multiplicando por uma constante. Por outro lado, se eu escolher, estou escolhendo na direção 2, ΔΕ como sendo epsilon na direção do vetor V2 agora. Então, agora eu vou colocar o ponto inicial nessa direção. Então, o que acontece é a mesma coisa, né? Então, eu jogo na equação da dinâmica, então, epsilon V2 ponto, que é o eta ponto, é igual a delta eta, que é epsilon V2. O epsilon cancela, a V2 é menos lambda V2, porque V2 é o autovetor, né, de alto valor negativo. Então, aqui, novamente, eu tenho essa equaçãozinha simples. E a solução, V2 de T, é o seu valor inicial e a menos lambda. Então, na direção 2, o que acontece é que conforme o tempo passa, a distância, né, o V é o delta eta, certo? É a distância que eu estou do ponto Q0 e P0. Ela vai diminuindo, ela vai a zero. Então, ou seja, esse ponto aqui vai se aproximar assintoticamente do ponto Q0 e P0, enquanto que na outra direção ele vai se afastar exponencialmente rápido do Q0 e P0, certo? E, genericamente, eu posso escolher um eta na direção arbitrária, então não preciso fixar a direção V1 e V2, eu posso escolher meu delta eta, genericamente, como sendo uma combinação linear dessas duas direções. Então, dado um ponto qualquer, eu decomponho esse delta eta numa parte na direção V1, uma parte na direção V2, e eu tenho o comportamento desses caras, porque eu sei o comportamento de V1 de T e V2 de T. Então, delta eta de T vai ficar alfa1 V1 zero e a lambda T, mais alfa2 V2 zero e a menos lambda T. Então, note que todo mundo aqui é vetor. Todo mundo tem uma componente Q e uma componente P. Né? O V1 zero é um vetor, é o autovetor de alto valor positivo, então tem uma componente Q e uma componente P. O V2 zero é o outro autovetor. Então, tudo isso aqui são vetorzinhos nesse espaço de fase. Tá? Eu vou abrir, então, agora essa equação explicitamente em componentes. Tá? Então, em componentes, isso aqui fica assim, ó. O delta Q de T, delta P de T, esse é o delta eta, e agora o vetor V1 zero e V2 zero vai ter componente Q e componente P. Tá? Então, eu vou escrever aqui as componentes. Então, para o delta Q, que é a primeira linha aqui, né, componente Q, vai ser alfa1, V1 zero, componente Q, eu vou usar um Qzinho aqui na frente para indicar que é o primeiro número desse vetor, e a lambda T, mais alfa2, V2 zero, componente Q, e a menos lambda T. Componente P é a mesma coisa, eu vou pegar a componente P do V1 zero, pego a componente P do segundo autovetor, e a menos lambda T. Certo? Essa é a solução. Agora, esse cara, a gente pode reescrever assim, ó. Eu estou copiando aqui, V1 zero, Q, eu vou separar aqui só as componentes V2 zero, Q, V1 zero, P, V2 zero, P. Então, note aqui, ó, está o primeiro autovetor, V1, componente QP, e aqui está o segundo vetor, o V2, componente QIP.
isso aqui vezes essa matriz aqui, ó, E a lambda t, 0, 0, E a menos lambda t, alfa 1, alfa 2. Então, se vocês fizerem esse produto, dá exatamente o que está lá em cima. Então, você vê, por exemplo, a primeira linha, né? Você pega isso aqui, multiplica por isso, então dá V10Q E a lambda t, que vai com alfa 1, e aí você faz, como é que é isso vezes isso? Aí você faz esse cara vezes esse, como é que é? A primeira linha. É a primeira linha com a segunda coluna, A professor. segunda coluna, isso, esse aqui agora com esse daqui, isso, então vai ficar o V20Q, E a menos lambda T alfa 2, que é esse daqui. Tá? Então dá para decompor esse produto nessa forma mais simpática. Então a gente pode escrever isso aqui assim, ó. O delta eta de T é essa matriz dos autovetores, que eu vou chamar de V0, vezes essa matriz com as exponenciais E a lambda T, E a menos lambda T, eu vou chamar de S, ela depende de T, e tem esse vetorzinho alfa, alfa 1, alfa 2, que é o que vai me dar a condição inicial, né? É a combinação linear que eu fiz. Né? Então, eu vou chamar esse cara que eu estou chamando de V0. Essa daqui de S de T. Esse aqui é o vetor alfa. Esse aqui é o vetor eta. Tá? Agora, só mais um passo. Você vê que, se eu calcular isso aqui em T igual a 0, então eu vou ter delta eta 0, que é onde eu coloquei o meu ponto, a minha perturbação inicial, igual a V0. O S em T igual a 0 é a identidade. Ela some. E fica o alfa aqui. Então, eu posso me livrar desse alfa e escrever ele como a inversa da V0, delta eta 0. Aí, substituir de volta na equação lá em cima. Eu tenho V0, S de T, V0 a menos 1, delta eta 0. Então, você vê quem que é a dinâmica desse deslocamento inicial. Então, a dinâmica é o seguinte, ela te afasta do ponto de equilíbrio em uma das direções, na direção do primeiro autovetor, aproxima o movimento na direção do segundo autovetor, certo? E, genericamente, é uma mistura das duas coisas. Você se aproxima numa direção e se afasta da outra. Se a gente fizer só um último passo aqui final, né? Você vê que se eu definir uma mudança de coordenadas por V0 a menos 1 delta eta, então, em vez de usar Q e P como eixos, eu rodo esses eixos, né, usando essa matriz inversa V0 a menos 1, essa equação de cima fica muito simples, né? Esse cara aqui, ó, então, eu multiplico por V0 a menos 1 dos dois lados, esse aqui some. Aqui vai dar o psi de T, né, porque eu multipliquei por V0 a menos 1. Esse V0 aqui na frente sumiu, porque eu multipliquei pelo V0 a menos 1. Ficou S de T. E sobrou aqui desse lado V0 a menos 1, eta 0. Ops, que é delta psi 0. Então, nesse sistema de coordenadas rodado, a dinâmica é simplesmente dada por essa matriz diagonal, E a lambda T, E a menos lambda T, que é essa coisa de contrair numa direção e esticar na outra. Tá? Que é isso aqui, ó, essa figurinha que está ilustrando. Então, eu tenho aqui o meu ponto de equilíbrio, eu tenho a direção no primeiro autovetor, que é essa daqui, é uma direção instável, onde você, se você estiver exatamente nessa linha, você se afasta exponencialmente rápido. Existe uma outra direção que aproxima exponencialmente rápido o ponto de equilíbrio, mas uma condição inicial qualquer, né, vamos pegar
numa cor vermelha. Se você começar, por exemplo, nesse ponto, o que vai acontecer? Você não está exatamente na linha no V1. Você tem uma projeção em V1, uma parte em V2. Então, você vai se aproximando numa direção, vai se afastando na outra, e você vai desenhando esse tipo de curva. Aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu ia fazer um último comentário, deixa eu ver. Não, tá, depois eu faço. Tá, então, esses pontos, então, apesar de existir uma direção, né, por que existe uma direção que contrai e uma direção que expande, né, uma direção que aproxima e uma direção que afasta? É porque o sistema é conservativo. Se eu tivesse duas direções aproximando, um ponto de equilíbrio realmente estável, eu teria movimento dissipativo, eu teria contração de volumes, né? Eu começo longe e vou acabando no ponto de equilíbrio. Então, estou perdendo energia, o sistema não seria conservativo. Como ele é conservativo e tem que preservar volumes, eu não posso nunca contrair nem expandir. A taxa de contração é igual à taxa de expansão, por isso que é o mesmo lambda. Né? Eu contraio de um jeito, expando do outro. Diga. Essas flechinhas aí estão associadas com os autovetores que a gente encontrou? Isso. Então, vamos mudar os nomes aqui. Então, esse daqui, né, é a direção do vetor V1, que é o vetor que a dependência temporal é E a mais lambda T, e essa outra aqui é a direção do vetor V2. Note que tudo isso aqui que a gente fez vale na vizinhança do ponto eta0. A gente expandiu tudo em primeira ordem. Então, esse movimento, todas essas flechas que eu estou desenhando, eu vou dar um exemplo depois, vale aqui na vizinhança. Se você se afastar muito, a dinâmica pode ser mais complicada, mas próximo do ponto de equilíbrio, a dinâmica é muito simples, é uma dinâmica de aproximação e de afastamento desse tipo, exponencial. Então, o que a gente aprendeu aqui? Né? Então, se você pegar o seu ponto de equilíbrio, você calcula o determinante de H duas linhas. Se deu negativo, você já sabe que esse ponto de equilíbrio vai ser instável, e ele vai ser instável dessa forma. Vão existir duas direções especiais na vizinhança desse ponto, uma direção atrativa, uma direção repulsiva, com o mesmo peso, mas genericamente o ponto é dito instável, né? Porque a chance de você dar uma condição inicial exatamente em cima do autovetor V2 é muito pequena, né? Tipicamente, você desloca um pouquinho do eta0 e você cai fora desse autovetor e você acaba indo embora, porque o V1 te afasta do ponto exponencialmente alto. Tudo bem? Então, o que não acontece em sistemas hamiltonianos? Então, não acontece, não pode acontecer esse tipo de movimento aqui, ó, que você tem QP, você tem o eta0 aqui, você começa numa condição inicial, e ela faz esse tipo de órbita, ela espirala o ponto de equilíbrio, ela retorna para o ponto de equilíbrio. Isso aqui requer atrito, requer dissipação de energia, no sistema hamiltoniano não tem. Tá? Isso aqui é dissipativo. Dissipativo. Outra coisa que não pode acontecer é o oposto disso. QP, você tem um ponto aqui, você dá uma perturbação e você começa a se afastar exponencialmente rápido. Então, qualquer condição inicial se afasta espiralando aqui. Isso também não pode acontecer. Isso aqui requer a introdução de energia no sistema. Então, você tem que ter um balanço, né? Como a energia é conservada, você tem que, o quanto você se aproxima, você tem que compensar em se afastar, né, de uma certa forma. Então, dito por esses autovalores serem um igual a menos o outro. Muito bem, vamos ver o outro caso. Deixa eu abrir aqui mais uma.
uma página. Então, caso 2. Então, o caso imaginário. Imaginário puro. Né, onde o determinante, então, de H duas linhas é positivo. Então, nesse caso, vamos voltar lá, a gente tem dois autovalores, que são a raiz quadrada de menos o determinante. Então, como ele é positivo, mais ou menos, esse sinal de menos vai dar um i. E a gente vai ter autovalores imaginários puros. Tá? Então, eu vou chamar novamente lambda mais, deixa eu ver se eu vou usar a mesma notação aqui, eu vou chamar de ômega. Eu vou chamar o lambda mais de i ômega. Então, ômega é a raiz quadrada do determinante. E lambda menos, então, vai ser menos i ômega. Esse cara aqui eu estou chamando de ômega agora. Então, vale a mesma coisa. Né? Então, eu tenho os autovetores correspondentes. Então, eu vou ter um autovetor V com autovalor i ômega, certo? E eu vou ter o autovalor com um autovetor com autovalor menos i ômega. Mas olha só, pega essa equação, que é a equação de autovalor para o lambda mais. Se eu tomar o complexo conjugado dessa equação, a matriz A é real, certo? É a matriz de derivadas segundas lá, calculada no ponto de equilíbrio, aquela matriz JH duas linhas, ela é real. Então, se eu tomar o complexo conjugado dessa equação, o V pode ser complexo, o I aqui troca de sinal, e eu vejo que, na verdade, o V estrela é o autovetor correspondente ao autovalor lambda menos. Tá? Então, se eu achar um autovetor, eu tomo o complexo conjugado dele, eu tenho o segundo autovetor, que tem o valor menos i ômega. Tá? E esses caras são complexos. Né? V, o autovetor de A, vai ser tipicamente complexo. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no caso real. Eu vou decompor a minha perturbação. Vamos resolver isso aqui antes. Né? Vamos resolver, então, o que eu posso fazer? Eu poderia pegar um deslocamento na direção do autovetor V, certo? Que vai dar um negócio complexo, mas tudo bem. Eu tenho minha equação típica, minha equação para perturbação é essa daqui. Certo? Então, se eu escolher o delta eta na direção do autovetor V, isso aqui vai ficar V ponto igual a AV. AV é I ômega V. E eu posso integrar e achar o V de T. V0 e a I ômega T. Certo? É tudo complexo. O outro autovetor é simplesmente o complexo conjugado desse cara. Então, agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um tratamento parecido com o que eu fiz aqui. Aqui eu tinha dois autovetores V1 e V2 reais, e eu escrevi a minha perturbação como uma componente em V1 mais uma componente em V2. Eu decompunha meu delta eta nos autovetores V1 e V2. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que essa decomposição tem que ser feita de tal forma que o delta eta final seja real, certo? Eu não quero um cara complexo. Então, eu vou escrever assim, o delta eta, ele vai ser uma combinação linear de V e V estrela, e para que isso seja real, a combinação linear tem que ser essa daqui. Né? O coeficiente beta tem que ser complexo, e eu tenho que colocar beta estrela para o V estrela, porque aqui eu estou somando um número complexo com o seu complexo conjugado, isso com certeza é real, e eu garanto que o meu delta eta é real. Tá? Então, eu tenho que... eu só tenho um coeficiente, que é o beta. Né? Antes eu tinha alfa 1 e alfa 2, que eram os coeficientes da combinação linear.
Aqui eu tenho só um coeficiente que é beta, mas ele é complexo. Vai ter a parte real e a parte imaginária, que vai também me dar essa liberdade para escrever qualquer delta eta. Tá? Então, eu vou fazer o mesmo truque, vou expandir a minha perturbação na base de autovetores a materializar. E aqui eu vou, então, esse beta, então, que é um número complexo, eu vou escrever, então, explicitamente parte real e parte imaginária dele, e eu vou, por conveniência, vou colocar um meio aqui na frente, e eu vou definir ele dessa forma, ó. Menos I alfa 2. Tá? Então, a parte real de beta é alfa 1 sobre 2, a parte imaginária de beta é menos alfa 2 sobre 2. Essa escolha do meio, desse sinal, é só por conveniência, para que as coisas se ajeitem mais fácil depois. Tá? Então, vou quebrar o beta em parte real e parte imaginária, e também eu vou pegar esses vetores complexos, V e V estrela, e vou somar e subtrair para definir vetores reais. Tá? Então, eu vou chamar U como V mais V estrela dividido por 2. Então, U é um vetor real, certo? Eu já vou expandir ele aqui. E eu vou chamar U menos, V menos V estrela dividido por 2i. Tá? Então, o mais ou menos é a parte real e imaginária do V também. Tá? Então, eu vou quebrar tudo em parte real e imaginária para transformar essa equação em coisas mais concretas para a gente poder analisar. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos mexer um pouco com essas equações e ver o que a gente consegue aqui com essas definições aqui. Tá claro o que eu estou fazendo? Você vê, o autovetor é complexo, então, para eu conseguir escrever um delta eta real em termos desse cara, eu tenho que escolher coeficientes apropriados, né, para que a combinação linear dê real. Então, eu faço isso mais o seu complexo conjugado e eu tenho certeza que eu vou ter um delta eta real. Tá? Agora, só estou quebrando em coisas reais e imaginárias. Professor, Diga. uma coisinha rápida. O senhor chegou a comentar que aí só vai ter um coeficiente, né, o beta. Isso. Mas um número complexo, né? Ele necessariamente tem, né? Igual você mesmo escreveu aí, alfa 1 mais i alfa 2 ou menos. Ele necessariamente tem duas componentes, né? Tem duas, isso. Vai dar isso, vai acabar dando na mesma. Então, não sei se eu me expressei direito, pode dar a impressão que só tem um coeficiente, mas na verdade tem dois, né? que é o alfa 1 e o alfa 2, que são as partes reais e imaginárias do beta. Então tá tudo certo, né? Beleza. Tá. Então, olha só, eu vou então escrever esse o mais e o menos explicitamente usando o V e o V estrela que a gente tem aqui em cima. Tá? Vou escrever explicitamente a dependência temporal desses caras. Então, vamos lá. Ó, o mais de T, então, é o V mais V estrela. Então, eu tenho aqui V0 e aí ômega T, mais V0 estrela e a menos I ômega T, dividido por 2, certo? E esse V0 é um vetor complexo, então eu vou separar também em parte real e parte imaginária. Então, vamos ver aqui, ó. V0, deixa eu ver como eu vou fazer isso aqui. Acho que eu devia ter feito aqui, deixa eu abaixar um pouquinho isso para... Isso. Eu vou escrever aqui também, V0, então esse vetorzinho, esse autovetor complexo, ele vai ter uma parte real, vamos escrever, deixa eu ver qual notação que eu vou usar aqui, eu vou escrever como A mais IB, tá? Só para ficar mais fácil de fazer a conta aqui embaixo. Isso tudo vai sumir daqui a pouco, vai ter uma conta no meio complicada, mas o resultado final é 6. Então, olha só, eu tenho aqui A mais IB, cosseno de ômega T mais I seno de ômega T,
que é o primeiro termo, e eu tenho mais o complexo conjugado disso. Então, eu tenho um meio aqui, mais um meio, A menos IB, cosseno menos I seno. Então, vamos ver o que dá. Vamos pegar os termos que tem A, né? Então, eu tenho A cosseno mais A cosseno, um meio com meio, isso aqui vai dar A cosseno de ômega t. A parte em B, eu vou ter I com I dá menos 1, então dá menos B seno de ômega t. Aqui, menos com menos a mais I com I dá menos 1 de novo, dá outro menos seno de ômega t. Então, dá menos B seno de ômega t. Os termos mistos devem se cancelar, né? Então, eu tenho aqui, ó, IB cosseno menos IB cosseno cancela, A seno menos A seno cancela tudo. Tá? Para o menos, é a mesma coisa. Tá? Então, o menos, então isso aqui é o mais de T. O menos de T é igual, acho que eu vou copiar aqui para não ter que fazer a conta, então vai ser a parte real, vai ser A seno de ômega t, se a gente fizer a mesma coisa, mais B cosseno de ômega t. Quem são esses A's e B's, né? Essa parte real e imaginária do V0? Ora, a gente pode também escrever assim, né? Deixa eu escrever em vermelho. Quando eu calcular 1 mais de t em t igual a 0, o seno vai embora, o cosseno vira 1, e eu vou ver que esse cara aqui é o mais em t igual a 0, certo? É o que sobra em t igual a 0. Na equação de baixo, se eu calcular 1 menos de t em t igual a 0, aí o seno vai embora, o cosseno vira 1, sobra só o b. Então, o b é o menos em t igual a 0. Então, essas duas equaçõezinhas, a gente pode reescrever também, fica mais fácil assim, em termos de 1 mais 0 cosseno de ômega t, o b que está lá em cima, então é 1 menos 0 seno de ômega t, e 1 menos de t é a mesma coisa, é A, que é o 1 mais 0 seno, mais 1 menos 0 cosseno de ômega t. Tá, então, está aqui explicitamente esses caras. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o nosso delta eta e... como é que está? Deixa eu ver aqui, que eu me perdi um pouco. Isso, o delta eta, então, vamos reescrever essa equaçãozinha aqui. Então, o beta, em termos de alfa 1 e alfa 2, V e V estrela, como é que está? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Isso, vamos lá, deixa eu abrir uma página. Então, o que eu quero fazer? Eu quero escrever o delta eta. Então, o que eu fiz lá em cima? Primeiro, eu fiz isso. Beta estrela. V estrela. O beta, então, é 1 meio de alfa 1 menos de alfa 2. Alfa 2, certo? O V, vamos inverter essa expressão aqui. Eu vou escrever o V em termos dos U's, porque os U's agora estão bonitinhos aqui embaixo. Tá? Então, dessa expressão aqui, somando as duas, eu tive que ver o mais I, o menos, certo? Multiplica, joga esse I para cá e soma as duas. Aí o V estrela cancela, eu tiro o V como o mais I, o menos, e o mais e o menos são reais, né? Então, V estrela é o mais, menos I, o menos. Então, simplesmente o mais e o menos são as componentes reais e imaginárias do V. Então, vamos lá.
Então, eu coloco aqui o mais e o menos, mais um meio, alfa1 mais i alfa2, o mais menos i, o menos. Então, isso aqui vai ficar, vamos ver, alfa1 mais soma, alfa1 mais, o alfa2, o menos, fica aqui positivo, e aqui também fica positivo, eles se somam. E os termos mistos se cancelam de novo, né? Por exemplo, esse aqui, alfa2, o mais com sinal de menos, o sinal de mais, aqui com mais, aqui com menos. Então tá aí, eu tenho uma expansão do delta eta em termos de quantidades reais agora, que é a parte real imaginária do beta, a parte real imaginária do V, certo? Basicamente essa foi a conta. E o V, e o mais e o menos, eu tenho aqui também já escritos, ó, bonitinhos, na sua dependência temporal. Tá? Então, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho essa conta, eu copiei essa parte da conta, isso está aqui, porque ela é mais chata de fazer. Então, olha só, deixa eu puxar isso para cima. Então, se a gente escrever essa equação agora em termos de componentes, então o delta Q, o delta eta é delta Q, delta P, está aqui. Esse produto, alfa1 mais alfa2 o menos, então alfa1 e alfa2 são coeficientes, o mais e o menos são vetores. Então, eles têm a componente Q e a componente P, certo? Então, a gente tem que pegar, ó, esses caras aqui, né, jogar aqui, esse cara jogar aqui, e separar a componente Q e a componente P. Tá? Do mesmo jeito que a gente fez antes, é uma coisa mais chata de fazer, acho que já está meio pequeno, deixa eu ver se eu abro aqui a matriz, mas dá isso aqui, ó, alfa1, né, vezes a componente Q do mais o menos, alfa2, deixa eu ver aqui, isso, alfa2 o menos, então, né, o mais está aqui em cima, o menos está aqui, então eles estão aqui, o mais, o menos, o mais, o menos, componentes Q e componentes P. Só estou escrevendo, então, esses caras de forma vetorial. Deixa eu só, talvez, só para ficar talvez um pouquinho mais claro, deixa eu só escrever esse último passo, né? Alfa1, o mais, aqui, o menos 0, seno de ômega t, mais alfa2, o menos. Tá? Então, agora só coloque isso aqui em termos de componentes Q, componentes P, dá essa matrizinha aqui. Na verdade, não é uma matriz, né? É o delta Q e o delta P escritos explicitamente. E essa matriz a gente também consegue decompor num produto de duas matrizes vezes os coeficientes alfa1 e alfa2, do mesmo jeito que a gente fez para o caso instável. Então, aqui, ó, fica o mais componente Q, componente P, e o menos. Então, na verdade, esse cara é a parte real do autovetor V, esse aqui é a parte imaginária do autovetor V, isso aqui é uma matriz de rotação, cosseno, seno, menos seno, cosseno, e isso aqui são os coeficientes que vai dar a combinação linear que você escolheu fazer para determinar o seu ponto inicial, né? Então, aqui acabou a conta, só vou finalizar. Então, você tem aqui, ó, delta eta de t igual a essa matriz, deixa eu usar a mesma notação que eu usei aqui, o zero. Então, é a matriz que tem o autovetor V, parte real de um lado, parte imaginária do outro. A matriz de rotação, R de t, R, o zero. E aqui o vetorzinho alfa, né, que diz qual que é o delta eta que a gente está usando. Novamente, calcule isso aqui em t igual a zero, a matriz de rotação fica a identidade, e eu posso escrever, então, o alfa como o 0 a menos 1, delta eta zero. E as equações, então, ficam assim, né? O zero, R de t, o 0 a menos 1,
delta eta zero. Então, essa é a equação da dinâmica, então, na vizinhança do ponto de equilíbrio. E ela é basicamente uma rotação, né? É uma rotação onde os eixos estão transformados por essa matriz U zero, né? Então, da mesma forma, se a gente quiser definir o 0 a menos 1 delta eta como delta xi, né, faz essa transformação nos eixos, multiplica essa equação por 0 a menos 1 dos dois lados, a gente vai ver que o delta xi de t é o R de t, delta xi de 0, e nessa base xi, isso é de fato uma rotação, certo? Então, esse cara aqui. Então, essa é a situação. Então, você tem esse ponto de equilíbrio, existem duas direções, dadas pela parte real e imaginária do autovetor da matriz A, e você tem essa elipse, né? Ou, se você reescalar tudo direitinho, você tem um movimento circular em torno do ponto de equilíbrio. Tá? Então, esse é o caso estável. Ele é tão estável quanto possa ser num sistema hamiltoniano. Na verdade, a gente chama esse ponto de ponto elíptico, né, porque essas curvas vão ser tipicamente elipses. E o outro ponto a gente chama de ponto hiperbólico, porque essas curvas elas formam hipérboles, né? Essas curvas que eu desenho com as flechinhas formam hipérboles, hiperbólicos. Então, esse caso é certamente instável, o outro caso, então, ele é estável, mas nesse sentido de ser um ponto elíptico, ele não se aproxima nunca do ponto eta zero, mas ele fica circulando ali na sua vizinhança. Então, esses são os dois casos. É um tanto assim trivial até, né? Você vê, é um sistema hamiltoniano, se for uma P2 sobre 2m mais um V de Q, se o V de Q tiver um mínimo, você está perto do mínimo, você fica oscilando. Se você está perto de um ponto de máximo, você escorre do ponto e você tem um movimento hiperbólico. Mas aqui é interessante que a gente consegue resolver as equações, enxergar essas direções todas. Tudo bem? Deu para... Diga. Deu para entender. Só uma dúvida. No caso anterior, né, as direções que eram os vetores V eram reais, né? Isso. Agora, não necessariamente, né? Em geral, não vão ser reais, né? Isso, exato. Agora, a parte real do vetor e a parte imaginária do vetor, eles têm esse significado de que eles vão ser as direções dessa elipse. Você vai ter uma elipse aqui bonitinha e os eixos da elipse vão ser dados por essa parte real e imaginária do vetor. Ah, tá. Então, o que está desenhado aí são os U's. São os U's. Isso. Mais ou menos. Isso, exato. Agora entendi, professor. Agora entendi. O V ele não está nesse plano aí, né? Isso, exato. O V não cabe aqui. Isso. E daí eu fico pensando que a rotação também se daria, né? De que forma? Mas então a rotação se dá, né? No plano, porque ela é feita aí com esses vetores reais, né? Tudo bem. Isso, exato. A gente tem que se restringir a coisas reais, por isso que a gente faz a combinação linear com beta e beta estrela, né? Para dar sempre real, a gente está interessado em soluções reais. Então, no plano QP, a solução é essa daqui. Então, você tem que fazer essa transformação. Você pega a rotação, mas transforma ela, então você dá uma ajeitada nos eixos, né? Como se você, então, usando essa transformação, aí nessas variáveis psi, vira uma rotação de verdade. Mas essa transformação de QP, vamos chamar aqui para XY, ela não é necessariamente ortogonal, ela pode ter uma escala também, você pode ter que contrair numa direção, expandir na outra. Então, por isso que nas variáveis psi, isso aqui é uma rotação perfeita, são círculos bonitinhos,
mas nas variáveis originais QT pode estar alongado numa direção e achatado na outra, que vai dar uma elipse. Entendi, professor. Muito interessante essa parte. Vamos ver um exemplo, então, que é legal, que é... Assim, tudo isso aqui é extremamente simples, na verdade, mas eu acho que é legal fazer a conta desse jeito, também porque a gente vai generalizar depois para mais dimensões e ver o que acontece. Mas, então, vamos pegar essa hamiltoniana. Alguém tem mais alguma pergunta aqui dessa parte mais técnica? Beleza, então vamos lá. Qualquer coisa vocês perguntem depois também. Então, vamos pegar essa hamiltoniana, que é um oscilador harmônico, mais uma perturbação, que é a quarta sobre 4. Então, primeiro, o que a gente faz? Pontos de equilíbrio. Primeiro tem que achar os pontos de equilíbrio e depois estudar a estabilidade. Então, eu vou pegar dHdP tem que ser 0 e dHdQ tem que ser 0. Né? As duas derivadas têm que ser 0 para eu matar a dinâmica. Então, dHdQ, vamos ver dHdP primeiro, é o próprio P. Isso tem que ser 0. Então, P0 é 0. dHdQ vai dar KQ mais Q ao cubo. Isso aqui eu tenho que igualar a 0. E agora eu tenho duas soluções. Eu posso ter Q igual a 0 ou Q igual a raiz aí de menos K. Então, eu vou ter dois pontos de equilíbrio. Eu tenho Q0, P0 igual a 0, 0, ambos iguais a 0, eu estou na origem, ou, se eu cancelar um Q dessa equação, fica K mais Q ao quadrado igual a 0, então o Q é mais ou menos raiz de menos K. Então, eu vou ter aqui mais ou menos raiz de menos K, e o P é sempre 0. Então, na verdade, tem 3 pontos de equilíbrio. Né? Tem a origem, raiz de menos K, 0, menos raiz de menos K, 0. Então, esse cara aqui só existe se K é negativo. Certo? Se K é positivo, ele não existe, porque a gente está... Q e P tem que ser reais. Então, vamos pegar K positivo primeiro. Então, se K é positivo, o único ponto que existe é a origem. Tá? Esse potencial, então, ele é meio claro o que acontece aqui. Né? Se a gente desenhar o V de Q, quando K é positivo, ele tem essa cara. Quando K é negativo, ele vai ter uma cara assim. Não é bem assim. Deixa eu fazer o desenho direito. Como que ele vai ser? Ele é sempre positivo, ele vale 0 em Q igual a 0. Aí ele faz... Como é que é a cara dele? Professor, por que só existe para K menor que 0? A gente não tinha visto que a raiz... Bom, eu estou confundindo as coisas, eu acho. Podia Então, ser... porque... Quer dizer, aqui, né, talvez eu tenha feito meio rápido aqui. Essa solução aqui, então, ou Q igual a 0, ou K mais Q2 igual a 0, certo? Então, o Q2 é menos K, o Q tem que ser mais ou menos raiz de menos K. Então, se o K for positivo, raiz de menos K é imaginária, eu não posso ter um Q imaginário. Certo? tá. É por isso. Beleza, obrigado. Agora, se o K é negativo, aí vê se que está me confundindo aqui também. Quando o K é negativo, agora o potencial pode ser negativo, né? Então, esse cara vai ser negativo, então o potencial não é mais necessariamente positivo. Então, ele vai ter esse comportamento aqui, ó. Por que não está desenhando? Aqui está... Está esquentando muito a caneta aqui, ele para de desenhar. Ele vai ser... Deixa eu sair e entrar de novo. Travou a caneta. Será que acabou a bateria? Deixa eu ver se tem bateria ainda.
Ixi, será que acabou a bateria da caneta? Deixa eu ligar isso aqui na tomada. É que estranho que travou minha caneta. Não tem pressa, professor. Tá, deixa eu só deixar ela aqui um segundo aqui quieta, enquanto isso eu vou explicando aqui, né? Então, você vê a carga do potencial quando cai negativo, ele vai a zero quando Q é igual a zero, mas ele fica negativo e sobe de novo. Vai ser um potencial com 2 mínimos. E aí esses mínimos vão estar nesses pontos de equilíbrio, certo? O fundo desses dois postos que vão aparecer vão estar nesses pontos de equilíbrio. Vamos ver se voltou alguma coisa. Aproveitando essa pausa aí, né? Uhum. Porque a gente não vai poder trabalhar com os negativos, né? Com os casos positivos, desculpa, que seriam os casos, né? Por exemplo, do oscilador harmônico, o K é positivo, né? Isso. Mas o K negativo, ele também... Deixa eu dar um exemplo de um problema que tem um K negativo, que é o seguinte: imagina que você pega uma régua e você comprime a régua pelas pontas. Então, se você faz uma pressão leve sobre a régua, essa posição horizontal é uma posição estável, né? Se você der um cutucão, um peteleco na régua, ela vai oscilar e vai ficar ali. Mas se você apertar ela demais, ela vai abaular para um lado ou para o outro. Então, aí a posição de equilíbrio reta vira instável e aparece duas novas posições de equilíbrio com a régua abaulada para um lado ou para o outro, que são equivalentes a esses dois pocinhos que apareceram aí. Então, é uma situação que não é mais harmônico, né? É um oscilador bem anarmônico, né? Quando você tem um K negativo, mas ele aparece, né, em várias situações aí. Gente, eu não sei o que aconteceu com a minha caneta, que ela parou de funcionar. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Não dá. Muito estranho, isso nunca tinha acontecido. Deixa eu fazer. Eu vou fazer o seguinte: eu vou sair daqui e vou entrar de novo. Nada. Nossa. Bom, tudo bem. Eu vou fazer uma coisa alternativa. Então, para a gente não ficar parado, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui o PDF do livro, e a gente vai seguindo por lá. Eu acho que também dá para fazer, enquanto isso carrega um pouco aqui a caneta. Então, o exemplo é o seguinte. Está aqui, ó. Tá, então, eu tenho esses dois casos. Eu vou, então, primeiro olhar o caso K positivo. Então, quando o K é positivo, eu só tenho um mínimo, que é a origem, o potencial é um poço de potencial. Aquela matriz A, se a gente calcula, então, com as derivadas segundas, a gente calcula as derivadas segundas do Hamiltoniano e aplica no ponto Q igual a zero e P igual a zero. Aí aquela matriz vai ter essa cara, fica uma matriz bem simples. Os autovalores vão ser imaginários puros, vai dar mais ou menos I raiz de K. E os autovetores, né, o autovetor V+, do lambda+, tem essa cara. Ele está normalizado aqui com o módulo 1, é 1 sobre raiz de 1 mais K, 1 e K. Então, o mais é a parte real desse vetor, está escrito aqui embaixo. O menos é a parte imaginária. Então, a matriz U zero, quem que é? Você constrói essa matriz colocando o U mais e o menos um do lado do outro. Então, está escrito aqui embaixo, essa matriz U zero é aquela matriz de rotação. 1 sobre 1 mais K fica em evidência, raiz de 1 sobre 1 mais K. 1, 0 e 0 raiz de K, né? Porque tem uma raiz de K ali no menos. Então, a gente calcula a matriz inversa e faz aquele sanduíche.
o zero, matriz de rotação, o 0 a menos 1. Faz esse sanduíche e dá essa expressãozinha que está aqui. Então, você vê que essa matriz resultante, ela é uma matriz tipo de rotação, mas não é uma rotação pura, né? Porque tem esse raiz de K na parte fora da diagonal. Então, a frequência do movimento é raiz de K, mas ele tem uma escala diferente. Então, isso aqui não é um círculo, mas é uma elipse. Então, se você calcular, tem essa coisa interessante, se você calcular ΔQ ao quadrado mais 1 sobre K, ΔP ao quadrado, isso é constante. E isso é uma equação de elipse, não é um círculo, né? Porque tem uma escala no ΔP. Então, isso é uma elipse, que é uma elipsinha que você descreve, então, em torno do ponto de equilíbrio. Deixa eu ver se, por acaso, voltou a caneta aqui. Nossa, não voltou. Professor? Diga, vamos voltar lá. Só para recapitular, o V+, ali, você encontrou ele... É que o PDF deu um salto aqui, deixa eu voltar. Não, tranquilo. Foi lá para frente. Aqui está, capítulo 7. Aqui. Um segundinho. Aqui o exemplo. Diga lá. O V+. Basicamente, você só substitui a fórmula, né? O A vezes o autovetor igual a lambda vezes o autovetor. Isso, exatamente. Isso. Faz a conta lá, calcula. E aqui eu normalizei só para ficar mais bonitinho, né? Se você não normaliza, dá certo também, porque como você tem que calcular a inversa da matriz U, as normalizações acabam se cancelando aí. Você vê que todo esse termo 1 sobre raiz de 1 mais K cancela, né? Ele está aqui, ele acaba cancelando. Mas é isso, calcula o autovetor direto, vai dar complexo, você pega a parte real, é o mais, pega a parte imaginária, é o menos, e com isso você monta a matriz U. Então, aqui está o mais, aqui está o menos, inverte e faz aquela continha. Então, você vê que o ponto vizinho está orbitando em volta da origem, né? Está oscilando ali em torno da origem, então é aquele ponto elíptico que a gente tem. Muito bem. Então, o que acontece quando o K é negativo? Então, quando o K é negativo, então o potencial agora ele tem 2 poços, né? Ele tem um máximo em 0 e 2 mínimos ali em mais ou menos raiz de menos K, K negativo. Então, agora, aqui está feito bem resumido, eu ia abrir um pouco a conta, mas não está funcionando. Então, agora os autovalores são reais. Então, os autovalores dão aqui mais ou menos raiz de menos K. Então, lembre que o K é negativo, então eles são reais. Então, eu até escrevi como raiz de módulo de K para ficar explícito, que é real. Agora, os autovetores V1 e V2 são diferentes, né? Tem que calcular o V1, tem que calcular o V2, eles estão calculados aqui. A matriz V0 é a mesma coisa, coloca aqui o V1, coloca aqui o V2, um do lado do outro, inverte e faz a conta. Só que a conta agora a gente tem que fazer com a matriz S de T, né? Que é E a lambda T, E a menos lambda T. A gente tem que pegar, usar, onde é que ela está? Essa matrizinha aqui. Certo? Então, a gente pega o V0, pega a S de T, V0 é menos 1, faz esse produto e vê como é que dá aqui a dinâmica ali na direção na vizinhança. Então, agora a gente não está mais na vizinhança da origem. Não, desculpa, aqui eu estou, deixa eu ver aqui. Eu estou calculando na origem. Tudo isso aqui é calculado na origem, né? Então, eu estou com K menor que 0, a origem continua sendo um ponto de equilíbrio, só que agora o potencial virou um máximo lá, então ele virou um ponto de equilíbrio instável. E o movimento na vizinhança da origem, então, é dado por essas funções hiperbólicas, né? Então, é um movimento hiperbólico, por isso que o ponto chama ponto hiperbólico,
E o produto desses autovetores, V1 e V2, o produto escalar, não dá zero. Se você calcular o produto escalar de V1 com V2, você vê que eles não são ortogonais. E é interessante, porque quando o K vai a zero, então agora está na pergunta do limite, né? Quando o determinante é zero. Então, você vê que os autovalores são raiz de K, quando o K vai para zero, os autovalores vão para zero e o determinante vai a zero. Então, o que acontece? Nesse limite, esses vetores V1 e V2 ficam paralelos. V1 escalar V2 dá 1, dá exatamente 1. E conforme o K aumenta, o ângulo entre eles vai aumentando lentamente. É pena que a minha caneta realmente morreu aqui, ela não tá funcionando mesmo. Deixa eu ver se voltou agora. Ah, voltou. Beleza. Vamos ver se... Então, tá. Então, o caso, então, agora é só fazer um resuminho rápido aqui, né? Então, se K é menor que zero, então o potencial faz isso aqui. É um potencial que tem um máximo na origem, então a gente espera já que o ponto, a origem vai ser instável quando o K é negativo. Tá? Então, o que a gente viu é que aquele produto V1 escalar V2, ele dá, deixa eu copiar aqui do lado, deixa eu abrir aqui do lado para eu copiar, ele vai dar 1 menos módulo de K, 1 mais módulo de K. Então, quando você olha no plano QP, vou estar olhando em volta da origem. Então, esses vetores, eles estão, quando o K é pequeno, eles estão aqui, ó. Um está aqui, o outro está aqui. Tá? Eles têm um ângulo bem pequeno entre eles, eles vão ficando cada vez mais próximos quando o K é pequenininho. Então, uma direção é instável, vamos ver se a gente consegue adivinhar aqui. Essa daqui é instável e essa é a direção estável. Como que eu sei disso? Porque quando o P é positivo, o movimento tem que se dar nessa direção, certo? O P é positivo, eu estou indo para a direita. Então, as flechinhas têm que ir nessa direção. Quando o P é negativo, eu estou aqui embaixo, o fluxo tem que ir para a esquerda, é a velocidade negativa. Quando eu estou em uma condição inicial aqui perto, eu faço isso. Quando eu estou aqui, eu faço isso. Então, eu tenho esse movimento hiperbólico próximo do ponto, próximo da origem. E olha só, para fechar aqui, eu ia falar sobre mais Garose de Liberdade, mas vai estar ficando tarde, eu falo na aula que vem. Olha só o que acontece se a gente fizer um diagrama de o valor do ponto de equilíbrio que... deixa eu puxar isso para cá um pouco. Em função do parâmetro K. Então, a gente sabe que no equilíbrio, o P sempre é zero, certo? O P0 é sempre zero nesse problema. Eu vou fazer um gráfico do Q0 de equilíbrio em função de K. Então, o que a gente viu aqui em cima? Se K for positivo, o único ponto de equilíbrio que existe é a origem. E quando K fica negativo, aparecem esses outros dois pontos aqui. Então, eu posso fazer um diagrama assim, ó. K positivo, deixa eu pegar uma linha mais grossa. K positivo, a única solução é Q0 igual a zero. Quando K é negativo, aparece uma solução que é mais raiz de menos K ou menos raiz de menos K. Que são essas aqui, ó. Então, em função de K, essas curvas que eu desenhei é raiz de menos K menos raiz de menos K. Para K negativo, a origem também existe, também é um ponto de equilíbrio. A origem é sempre um ponto de equilíbrio, mas ela é instável. Então, a gente pode desenhar um diagrama desse formato.
Então, para K positivo, eu tenho que ter Q0 igual a 0, e ele é um ponto estável. Conforme se a gente desenhar aqui embaixo a forma do potencial, a gente tem aqui, deixa eu botar uma caneta mais fina de novo, aqui eu tenho um potencial assim, ó. Desse lado, eu tenho um potencial assim, né, com os dois mínimos correspondendo a esses dois valores de K. Na transição, eu tenho um potencial que é meio achatado, né? Como se esse cocuruco aí do meio ele vai achatando, ele fica meio plano, então o potencial fica meio com essa cara meio quadrada aqui na região de bifurcação. Então, aqui, o determinante de H, duas linhas, é exatamente zero. Os autovalores vão ser zero, o determinante é zero. Tá? Então, esses pontos críticos, em geral, são pontos de bifurcação entre soluções que aparecem. Tudo bem? Então, aqui essa conta está feita no livro com mais detalhe, né? Aquela conta das... Deixa eu voltar aqui. Nossa, ele pula aqui pulou de novo para cá. A conta das matrizes, mas é uma álgebra simples, realmente. É só calcular a matriz A, achar os autovalores e os autovetores. Se o autovalor for complexo, você acha o primeiro autovetor e parte real, parte imaginária vai ser, então, o mais e o menos que a gente precisa. Então, aí é só fazer o produto dessa matriz dada pelos autovetores com a expansão e contração ou com a rotação, né, caso o sistema seja real ou imaginário puro, né, instável ou estável. Tudo bem? Alguma pergunta? Na aula que vem, o que eu vou fazer, eu vou só estender um pouquinho isso aqui para N graus de liberdade. A gente vai ver como que a gente... o que acontece com mais graus de liberdade. Tem uma coisa interessante que aparece, e aí eu vou introduzir, essa é uma coisa rápida, 20 minutos, e aí eu vou introduzir esse conceito de seções de Poincaré, que eu acabei evitando até agora, e eu vou, então, introduzir o conceito de pontos fixos nas seções de Poincaré, estabilidade desses pontos fixos, e aí a gente vai conseguir, finalmente, introduzir uns problemas interessantes, como sistemas dinâmicos que são discretos e não são mais contínuos, são coisas desse tipo aqui. Então, a gente vai ter tipo uma variável de angulação que salta de tempos em tempos, em vez de ser variáveis contínuas, e aí a gente vai, né, abrir caminho aí para fazer uma série de exemplos bem interessantes com movimento caótico e tudo que a gente vai analisar aqui, só mostrar umas figurinhas para aproveitar esses minutos aqui. Coisas desse tipo aqui, né, com sistemas dinâmicos onde aparecem essas estruturas bastante interessantes, né? Coisas meio fractais, né? Essas ilhas, uma ilha dentro de outra ilha. A gente vai ver como é que a gente estuda esse sistema, de onde eles vêm, né? Por que é importante estudar. E isso aqui é coisa que vocês fazem assim, tem um programinha em Python para fazer isso aqui, que roda rapidinho, depois vocês podem brincar bastante com esse tipo de sistema. É tipo curva de nível, professor? Não, não é. Isso aqui são trajetórias, é um sistema dinâmico discreto, no sentido que você dá um ponto, ele calcula o próximo ponto. É como se... a gente vai fazer um caso interessante que a gente chama de mapa estroboscópico. Imagina que você tem um sistema dinâmico, você tem, por exemplo, um pêndulo duplo, que está oscilando. Você joga ele para oscilar. Só que você liga uma luz estroboscópica que pisca uma vez por segundo, e você só tem acesso à posição do pêndulo quando a luz está acesa.
Então, você tem uma série de pontos discretos no tempo. Você tem t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, e cada um desses pontos, então, por exemplo, aqui, nossa, esse PDF está maluco. Cada um daqueles pontos ali é uma observação do estado do sistema. Então, cada cor é uma condição inicial diferente e vai aparecer essas estruturas de... Deixa eu voltar, ver se eu consigo voltar lá. Aqui, né? Então, você pega essa curva amarela que está desenhada aí no centro. Então, cada ponto dessa curva amarela foi uma observação do sistema. Ela estava num ponto, saltou para o outro, saltou para o outro, foi saltando e foi gerando essa curva amarela. Se você muda a condição inicial e faz tudo de novo, você cai na curva vermelha, na curva azul. Eu vou explicar direitinho o que é isso aqui, mas isso aqui são trajetórias do sistema. E essa representação, ela dá uma ideia da complexidade, né, que aparece nesse movimento. Então, isso aqui é um sistema integrável que foi perturbado. Então, a perturbação, a intensidade da perturbação está aumentando de um gráfico para o outro. Então, aqui você tinha, basicamente, variável de ação constante, nesse primeiro gráfico, e o ângulo variando de 0 a 2π na horizontal. Depois você aumenta a perturbação, você vai gerando esse monte de estrutura. Então, a gente vai tentar entender como é que essas estruturas aparecem fazendo a teoria de perturbação. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Certo? Então, acho que é isso por hoje. Vou parar por aqui. Então, na aula que vem, a gente continua. Vou falar, então, eu vou estender essa análise que a gente fez para mais graus de liberdade. Vou falar, então, sobre essas seções de Poincaré. E aí a gente faz teoria de perturbação e a gente vai se encaminhando, então, para entender esse movimento mais complexo. Mais alguma pergunta? Algum comentário a mais? Professor. Diga. Vou aproveitar, então. Eu estava tentando interpretar aí, né, esse último gráfico mesmo, verde, né? Uhum. Ao mesmo tempo que a gente está vendo o potencial variando aí, né? Uhum. Também tem aqueles dois vetores, né, do gráfico acima, também mudando de direção, Isso. ficando paralelos. E eu não quero forçar a barra aqui na interpretação, né? Pois ficam paralelos, tentando prosseguir aí o aumento do K. Lógico que a teoria muda, mas é como se esse vetor ele se tornasse imaginário de alguma forma. Isso. Para estar com as componentes. Isso, então, o que acontece, assim, eu estou até... Boa pergunta. Eu estou olhando aqui nos meus vetores, né? Então, enquanto eles estão aqui do lado de cá, então, aqui desse lado você tem... Então, vamos fazer mais uma linha. Deixa eu abaixar esse cara para cá. Então, aqui, se a gente fizesse onde é que estão os vetores, então, aqui a gente teria os vetores... Ops, peraí. Aqui a gente teria os vetores reais e bem abertos. Não, lá na esquerda, né, professor? Desculpa, isso, na esquerda. Vou trazer para cá. Isso, exato. Conforme a gente vai chegando aqui perto, eles vão ficando fechados, então vamos desenhar um pouquinho antes ainda, eles estão bem fechadinhos aqui. E se você olhar para a cara desses vetores reais, eles são assim, né? Um deles, por exemplo, vai ter a cara 1 raiz de K, raiz de módulo de K, e o outro vai ser 1 menos raiz de módulo de K. A gente está no caso K negativo ainda, né? Então, tudo isso aqui ainda está... Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá para não ficar confuso. Tudo isso aqui ainda vale K negativo perto ali da transição. Quando o K vai para 0, eles ficam todos na direção Q, certo? Eles vão coincidir com o eixo Q. Eles ficam paralelos ao eixo Q, fica 1, 0 e 1, 0. Quando você vai... Do mesmo tamanho também, né? São coincidentes, né? No final das contas. Isso, exatamente. Ficam idênticos. Então, quando a gente vai no caso imaginário, a cara do vetor já deixa eu puxar ela aqui,
Então, o V mais aqui, ele vai ser 1i raiz de K. Então, o que acontece é que essa componente de momento, ela vai ficando pequenininha, passa pelo zero e fica imaginária. Então, você continua com a parte real na direção Q, mas surge uma componente imaginária na direção do momento. E aí você tem que separar parte real e parte imaginária, né? Isso aqui vai dar origem, então, ao 1, 0 e basicamente o 0 raiz de K. Né? 1 mais e 1 menos. Então, é uma transição meio suave até, né? A parte real, a parte na direção P vai para 0, e aí ela surge no eixo imaginário. Então, é como se esses dois vetores colapsam no eixo Q. O U mais continua sendo o próprio eixo Q, mas o menos aí sai para o eixo P com um peso ali, né, que é a raiz de K. Então, vai dar uma elipsezinha ali em volta. Tá certo, professor. Obrigado. Legal, gente. Então, é isso. Sexta-feira eu vou fazer, então, uma aula de exercícios. Eu quero fazer 2 exercícios que são, acho que, importantes para o que vem pela frente aí. E aí, na segunda-feira, a gente faz a parte final desse capítulo. Esse capítulo são só 2 aulas, e aí a gente já entra na parte de perturbação. Professor, sobre isso, segunda-feira não tem aula. Ah, é verdade. Segunda-feira é feriado, então só quarta. É verdade. Sexta não, né? Sexta é normal, né? Isso é normal. Tá, beleza. Então é isso. Obrigado, Luiz. Tranquilo, tranquilo. Falou, gente. Até quarta, então. Valeu, professor. Até Um sexta. abraço. Até quarta. Abraço. Tchau, tchau. Até sexta. Até sexta. Tchau, professor. Até mais. Falou. Tchau, tchau, gente. Professor, só para confirmar, sexta dá umas 2? Isso, dá umas 2. Isso. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Até Tchau, sexta. tchau.